a todas e a todos. Quero cumprimentar o senador Randolph, que preside essa mesa nesse momento, cumprimentar os demais expositores que apresentam seus pontos de vista e dizer que o tema da Previdência é um tema que despertou meu interesse ainda quando muito jovem, nos anos 80, em que comecei a estudar a matéria. Participei das atividades aqui da Constituinte como militante político e sindical. Estive também atuando quando da tramitação da Emenda 20, defendendo os interesses dos trabalhadores, mas dialogando do ponto de vista de uma interação, de uma negociação com o governo federal, o governo Fernando Henrique Cardoso da época. Em 2003, estive aqui nesse plenário como ministro da Previdência defendendo a PEC 40, que se transformou na Emenda 41 de 2003, a partir de uma lógica de que era uma reforma que era respeitosa e adequada, que não desprotegia e que buscava, na verdade, dar uma sustentabilidade de médio e longo prazo para a previdência dos servidores federais, estaduais e municipais. Também fui relator do projeto de lei que instituiu o FUNPRESP, dando consequência à Emenda 41, permitindo que houvesse um teto do regime geral para os servidores públicos federais e que pudessem, para complementar a sua aposentadoria, ter acesso a um fundo de previdência complementar democraticamente gerido e sem fins lucrativos. Digo isso para que a gente possa ter uma ideia do significado da Previdência Social, não apenas para mim, mas para um conjunto de brasileiros que contou com a consolidação do conceito de Seguridade Social na Constituição de 88. Foi uma grande conquista da Constituinte. Tivemos pela primeira vez o Instituto da Seguridade reconhecido como um conceito constitucional, agrupando a saúde através do Sistema Único de Saúde, a Previdência Social através dos sistemas de previdência dos trabalhadores em geral e dos servidores públicos em particular, e o sistema de assistência social que depois recebeu leis que organizaram as políticas de assistência social. E para financiar, tiveram o desenho de um sistema também flexível, que contava com contribuições dos trabalhadores, dos empregadores e contribuições de toda a sociedade, através da COFINS e através da contribuição social sobre o lucro líquido e outras que viessem a ser constituídas. O Constituinte teve a sabedoria de reconhecer que mudanças socioeconômicas, tecnológicas, demográficas poderiam atingir o nosso sistema de seguridade, não falo só da Previdência, e, portanto, impactar o seu financiamento, a sua estratégia de financiamento. Mas previu como um direito social, um sistema de proteção, e não como um fundo de pensão ou como qualquer tipo de plano privado de saúde, assistência ou previdência. Creio que o que está colocado hoje, na verdade, é um debate sobre o futuro da Seguridade Social, não apenas da Previdência. A emenda do teto dos gastos, ela provocou, a pretexto de dar um sinal para o mercado, a pretexto de organizar o nosso orçamento, colocou uma restrição intolerável ao financiamento das políticas públicas. E quem aqui lida com assistência, com previdência ou com saúde, sabe o que está acontecendo lá na ponta. Sabe o que acontece com milhões de brasileiros que estão hoje desprovidos daquilo que a Constituição prevê como política social e direito de todos os brasileiros, direito universal de todos os brasileiros. E isso tem provocado, evidentemente, um debate fundamental, inclusive em governos que defendem uma visão ultraliberal e que muitas vezes se veem diante da gestão do orçamento da dificuldade que essa emenda colocou à Constituição. Mas diziam, aprovemos a PEC do teto e o Brasil será reconhecida pelos mercados de capitais como um destino seguro, e bilhões de dólares acorrerão ao Brasil e milhões de empregos serão gerados. Posteriormente veio a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi anunciada também como a salvação da pátria e dos brasileiros. A reforma trabalhista geraria milhões de empregos e bilhões de dólares acorreriam ao mercado brasileiro. Me lembro até que na época eu comparei com o discurso de Maurício Macri, quando assumiu a presidência da Argentina. Pois é, a Argentina foi citada aqui agora há pouco. A Argentina não está com problemas por conta da sua situação orçamentária desorganizada, por conta de políticas supostamente irresponsáveis.
A Argentina tem problemas hoje por conta de um governo neoliberal, ultra-neoliberal de Maurício Macri, que falou a Argentina is back ao mercado de capitais. E a Argentina hoje is back ao FMI e ao default, ao calote. É importante notar, senhores, que previdência de um lado é despesa. E quem seria eu, como ex-ministro da Previdência, para vir aqui defender que não se faça nenhuma reforma? Eu defendi uma reforma desse plenário, defendi essa reforma na Câmara, defendi nos jornais, defendi nos sindicatos, dialoguei, fui criticado e fui elogiado. A Previdência não é uma vaca sagrada, não é que não pode ser mudada, mas tem que ser mudada preservando a concepção original da Constituição de 88, de proteção social. E aqui se estabelece um incrível trade-off, uma troca entre crianças e idosos. Olha, precisamos tirar dinheiro dos idosos para proteger as crianças. Eu digo algo diferente, secretário Marinho. Precisamos tributar corretamente os bilionários, os latifundiários, os banqueiros, para que nós possamos ter dinheiro para fazer as políticas públicas que o Brasil precisa. E eu falo com tranquilidade, para que ninguém me chame de bolivariano, eu falo assim, nesse aspecto eu quero ser norte-americano. Vamos tributar as heranças como os Estados Unidos tributam. Vamos tributar o imposto de renda da pessoa física, não dos pobres, não dos trabalhadores, daqueles que, como nos Estados Unidos, ganham mais de $500 mil por ano e pagam 37% de alíquota. Vamos tributar os ganhos de capital, como a presidenta Dilma mandou uma medida provisória para cá, e o senador Tasso foi o relator, que propunhamos progressividade a partir de ganho de capital de R$1 milhão. O senador Tasso, talvez por ter sido pressionado, alterou para R$5 milhões. Mas demos progressividade pela primeira vez aos ganhos de capital. Vamos tributar os dividendos. Vamos acabar com a distribuição de juros sobre capital próprio, que é um privilégio incrivelmente absurdo que o Brasil tem desde os anos 90. Vamos assegurar que o Brasil tem um sistema tributário capaz de financiar suas políticas. Claro, a idade mais justa para aposentar não é a A, B ou C. Não se pode fixar como um critério de precisão econométrica ou atuarial qual a idade precisa que alguém deve se aposentar, mas deve-se reconhecer que o Brasil, como foi dito aqui, é um dos países mais desiguais do mundo. Portanto, não comparem a aposentadoria de uma pessoa como eu, que entrou no mercado de trabalho aos 18 anos e nunca fiquei desempregado, com uma pessoa que passa menos de 7 meses por ano com vínculo de trabalho formal e que merece, sim, ter uma aposentadoria digna, com uma idade determinada, e que seja respeitosa à sua capacidade contributiva. E que se cobre da capacidade contributiva dos banqueiros, dos grandes acionistas, dos grandes mineradores, dos grandes latifundiários. E veja bem, não tenho nada contra nenhum deles. Devem apenas cumprir um princípio da Constituição que diz que a tributação deve observar a capacidade contributiva do contribuinte. É um princípio constitucional. Mas no Brasil nós podemos aqui vir fazer essa troca entre idosos e crianças, e é engraçado porque uma parte das aposentadorias garantem o combate à pobreza e à miséria das crianças. Por quê? Porque são idosos que são arrimos de família, senador Paim. Quantas audiências da Comissão de Direitos Humanos nós discutimos isso? Idosos que são arrimos de família por conta da situação do mercado de trabalho atual. Perdemos 4 milhões de empregos desde 2015, formais, fora os informais. A reforma trabalhista, alardeada como salvação da pátria, não gerou os empregos necessários. Aliás, não gerou empregos. Porque o que gera emprego não são regras trabalhistas ou previdenciárias frouxas. O que gera emprego, efetivamente, é o investimento, é um planejamento governamental para, a partir de investimentos públicos, atrair investimentos privados. É um investimento em infraestrutura. Agora, um governo cabeça de planilha, um governo que pensa de acordo com os manuais do FMI e do Banco Mundial, certamente terá dificuldades para fazer outra coisa, senão uma reforma previdenciária ultra-regressiva que atinge fundamentalmente os mais pobres. É mentira que essa reforma coíbe prioritariamente privilégios. Se quiserem, façam uma PEC somente combatendo privilégios. Eu serei o primeiro a apoiar.
Apoiarei entusiasmadamente onde houver privilégios. Agora, me parece que o principal privilégio que tem nesse país são os acionistas de grandes, pequenas e médias empresas não pagarem imposto de renda sobre dividendos. Receberem lucro travestido de juros. Quando morrem, tem uma tributação irrisória, porque uma resolução desse Senado, em 1992, aprovou um limite de 8%, senador Cajuru. 8%. Apenas 8%. Por que essa proteção? Desde que cada Estado fixe sua alíquota em frente à Assembleia Legislativa, em frente aos seus poderosos, e discutam qual alíquota apropriada. Ou vamos transformar num tributo federal. E esse tributo federal ser partilhado entre União, Estados e municípios para financiar a Seguridade Social como um todo, a saúde, a assistência e a previdência, que é um instrumento de proteção dos mais pobres. Ricos não usam saúde pública, a não ser quando sofrem um acidente e o SAMU vem buscar, ou são levados de emergência para o hospital de base aqui em Brasília, para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Quem efetivamente usa saúde pública são os mais pobres e a classe média baixa. Quem efetivamente usa a previdência pública, depende dela, efetivamente são os mais pobres. Quem precisa da assistência são os miseráveis. E é deles que está sendo suprimido o direito a uma série de mecanismos nessa reforma da Previdência. Uma reforma, como eu disse, se for para combater privilégios, me chame que eu quero ser o primeiro da fila, se me permitirem. Se for para combater iniquidades, me convoquem, eu quero participar. Mas reduzir a pensão de uma mulher de classe média baixa de R$3.000 para 1.800 por conta de um problema fiscal que, ao invés de ser resolvido pela reforma tributária, querem resolver pela reforma previdenciária. Tentaram passar a capitalização na Câmara, não conseguiram, mas querem voltar com ela. A capitalização é um presente para o mercado financeiro. Eu sou bancário de profissão. Conheço bem como opera o sistema financeiro brasileiro. Conheço bem como pessoas vêm ao Senado e fazem apresentações de corretoras. Conheço bem como as pessoas agem no mercado financeiro para maximizar o lucro e para minimizar o valor do trabalho. Quero encerrar dizendo que a Constituição brasileira de 88 foi uma das maiores conquistas que nós tivemos na história. E dentro da Constituição, a principal conquista é o capítulo da Seguridade Social. O Senado Federal, e lamento que temos poucos senadores aqui no dia de hoje, o Senado Federal poderia homenagear a democracia brasileira, homenagear o espírito público que uma casa parlamentar deve ter e dizer claramente, vamos sobrestar essa reforma iníqua, essa reforma injusta, e vamos fazer a reforma tributária. E vamos tributar dividendos, acabar com distribuição de juros sobre o capital próprio, tributar corretamente as grandes heranças, não as pequenas e as médias, são coisa de classe média e de pobre, deixa como está, as grandes heranças. E vamos dar progressividade no nosso imposto de renda da pessoa física. E depois faremos uma reforma da Previdência para ajustar questões demográficas e atuariais, que existem de fato, estamos vivendo mais, é verdade, mas faremos de uma maneira mais respeitosa, e faremos para combater, de fato, os privilégios, porque esses não estão sendo combatidos. A previdência dos militares, e quero dizer o seguinte, sou filho de militar, respeito profundamente e defendo o fortalecimento das Forças Armadas, como foi feito no governo Lula. Para concluir, mas o que foi feito da previdência dos militares é um insulto à inteligência do povo brasileiro. Uma reforminha suave, que vai entrar em vigor muito gradativamente. Em contrapartida, um belo reajuste mais dos de cima do que dos de baixo. E veja bem, vou repetir, filho de oficial do Exército, defendo Forças Armadas profissionais, que não se metam em política, bem remuneradas e profissionalizadas, inclusive com a sua previdência adequada às características da carreira militar. Quero encerrar definitivamente dizendo: a Seguridade Social é uma conquista do povo. Daqui a alguns meses, os senhores e senhoras receberão em seus gabinetes pessoas que dirão, vocês aprovaram isso aqui? Olha como minha renda caiu. Vocês aprovaram isso aqui? Eu ia trabalhar mais 2 anos, vai ter que trabalhar mais 8.
Mas o que tem trabalhar mais 8 é que eu não tenho emprego, eu não tenho saúde para trabalhar mais 8. Não estou falando do Ricardo Bezoini, que, como eu disse, tem saúde, entrou aos 18 anos numa instituição pública federal, financeira, Banco do Brasil, e nunca teve desemprego ao longo da sua vida. Estou falando daqueles que de fato sofrem e que são a imensa maioria do povo brasileiro. Por isso eu sou contra essa absurda reforma da Previdência, que já é menos pior do que a que entrou na Câmara, mas continua muito injusta e muito excludente. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Ricardo Bezoini, ex-ministro da Previdência Social. Então, para concluir os debatedores, em seguida ouvimos as senhoras senadoras e senhores senadores. Convido o senhor Rogério Marinho, secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia. A tribuna. Perfeitamente, senador Paulo Paim. Rodolfo, eu havia